Vamos lá, pessoal, voltamos para falar do módulo 8. Esse módulo vai tratar do conceito de MMC e MDC. Módulo importante, vale a pena a gente dar uma força nele, tá? Vale a pena, então fica aí esse convite desde já. Traduzindo, o MMC, mínimo múltiplo comum, e o máximo divisor comum para o MDC. Vamos sentir as diferenças, vamos sacar o que trata cada um deles, é um processo importante para nós. O mínimo múltiplo comum, o MMC. O exemplo traz então para a gente calcular o MMC entre 12 e 15. Veja, vamos pensar na essência da ideia. O nome trata de múltiplo. Então vamos lembrar do módulo 7 e vamos trazer aqui o múltiplo, ou o conjunto dos múltiplos positivos do 12. Veja que já tem o asterisco e o maisinho, eu estou pensando nos múltiplos positivos. Tirei o zero, vou te explicar porque o zero não entra na jogada aí na sequência. Então é tabuada do 12. 12 vezes 1 que é 12, vezes 2 que é 24, vezes 3 que é 36, e assim vai, é um conjunto infinito, a gente tratou disso, como eu disse, no módulo 7. Esse é o do 12. Vamos ver o do 15? 15 vezes 1, vezes 2, vezes 3, e assim vai. Tá? Repare, gente, que não fosse o nome mínimo, a gente tem já escrito aqui mais de um múltiplo comum entre 12 e 15. Dá uma olhadinha nos últimos números escritos, ou no último número escrito para cada um dos conjuntos. 120 e 120. De fato, 120 é um múltiplo comum de 12 e de 15. Porém, a gente está interessado no menor. No menor. E se a gente fez na raça, criando esses primeiros múltiplos de cada um, note e repare que o 60 é o menor múltiplo. Qual é o próximo múltiplo comum? 120. E vai de 60 em 60 esses múltiplos. Mas atenção, MMC pede o menor, o mínimo. Nesse nosso exemplo é 60. Tá? Então, fazendo a raça o MMC aqui entre dois números, podia ser entre 3 números, 4 números, não há limite para isso. Mas aqui para 2, é escrever o conjunto dos múltiplos de cada um e pegar o menor. Tá? Claro que não tem sentido fazer isso na raça toda vez, né? Muito pelo contrário. Estamos tentando explorar o conceito. Na sequência a gente vai ver métodos. Mas antes, vamos no mesmo esquema pensar o MDC? Eu quero o MDC entre 12 e 15. Aliás, entre 12 e 15, entre 15 e 12, dá na mesma, tá bom? Dá na mesma, não tem ordem aqui. Vamos criar os divisores positivos, né, de 12, ok? E são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Criamos agora há pouco, no módulo 7 mais uma vez. Aliás, no módulo 7 e 8 eles conversam muito, eles estão muito ligados, né? Os divisores de 15, também é um número pequeno, é facinho de pensar quais são. O 1, o 3, o 5 e o próprio 15. Vamos interpretar agora o que diz a sigla. Ele fala num máximo divisor, num maior. Veja que se ele não impusesse o maior, nós temos o 1 como divisor comum de ambos, tanto de 12 quanto de 15, não é verdade? Porém, nós queremos o máximo, o maior. Se a gente fez aqui na raça, fica fácil perceber qual é o maior divisor que divide ambos ao mesmo tempo, é 3. Esse seria o MDC, entre 12 e 15. Também aqui, gente, não é um bom método, né? Afinal, se os números fossem maiores, imagine ficar tentando criar os divisores de um, os divisores do outro, para poder buscar qual é o maior. É meio sem noção, né? Então, o que os matemáticos fizeram? Esses matemáticos, eles foram em busca de um método, ou de métodos que resolvesse esse problema. Há vários, dentro da teoria de números, que é esse campo da matemática que a gente está aqui, há vários métodos que calculam MMC e MDC. Nós trabalharemos com 2, apenas 2, porque eles dão conta do recado, porque mais do que isso é desnecessário, é gastar energia à toa. Nós vamos nos 2, inclusive, que são os mais famosos. Então vamos dar uma olhada no primeiro desses métodos. O primeiro método que eu trago é o método chamado de decomposição em fatores primos, muito facinho. Você quer o MDC e o MMC entre esses números. Aliás, o legal desses dois métodos que eu vou te passar é que eles resolvem as duas situações. Tanto para MDC quanto para MMC eu posso usar. Então eu vou decompor o 12 e o 15 em fatores primos. O 12 fizemos de novo no módulo 7. Decompor o 15 em fatores primos, dá para dividir pelo primo, que é 3. 15 por 3 dá 5, dividiu por 5, deu 1.
Acabou. O 15 decomposto em fatores primos é 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. O 12 a gente já tinha feito, é 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Como é que eu uso essas decomposições agora para pensar o MDC? Você vai pegar o fator comum, ou fatores primos comuns, entre cada uma das decomposições, com a menor das suas potências. Gente, veja, entre 12 e 15 só há um número primo que é comum às duas decomposições, que é o 3. Então esse 3 eu vou pegar. E se houvesse, tipo no 12, 3 ao quadrado e no 15, 3 elevado a 1, eu pegaria 3 elevado a 1, porque eu pego a menor das potências. Deu para entender? Sempre você vai buscar o fator que é comum às duas decomposições com a menor das potências. Claro que em vários momentos você vai ter mais de um fator que aparece em ambas as decomposições. E aí você pega todos esses fatores que forem comuns e vai multiplicá-los sempre com a menor das potências. Ok? Então vamos supor que fosse o MDC entre 12 e 6. Não é? Você teria o 6 na decomposição, seria 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. Né? Então eu pegaria o 2 e o 3 como fatores, com a menor das potências, 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. Seria 6 o MDC entre 12 e 6. Bem óbvio, né? Criei um exemplo muito simples, muito óbvio, para a gente não deixar de entender. Se for o caso, pausa o vídeo, anota no papel, volta um pouquinho na minha fala e tenta ir anotando conforme eu falo. Mas eu acredito que não foi necessário. Se foi, faça isso. E o MMC entre 12 e 15 com essas decomposições, como é que a gente vai fazer? Olha para a tela. A gente vai pegar nas decomposições todos os fatores primos que apareceram. No caso, apareceram os fatores primos 2, 3 e 5. Eu olho para as duas decomposições e pego todos os fatores que apareceram, 2, 3 e 5. Eu vou multiplicar esses fatores, sempre pegando a maior das potências para cada um deles. Então, no caso, o 2 ele apareceu com potência 2, eu peguei. Ele só aparece no 12 também, não aparece no 15. Mas se aparecesse no 12 e no 15, esse fator 2 eu pegaria a maior das potências. Eu peguei o 3, ele apareceu sempre, em ambos ele aparece, mas com a potência apenas 1. Beleza, se aparecesse potência 1 no 12 e potência 2 no 15, eu pegaria essa potência 2, sempre a maior. Tá? E mesma coisa com o 5, peguei o 5 elevado a 1. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 vezes 5, 4 vezes 3 vezes 5 dá 60. Que a gente já sabia que era MMC de 12 e de 15. Aliás, o MDC também a gente já sabia que era 3. Tudo bem? Sentiu? Tranquilo? Vamos para o outro método. E aí você de repente vai pensar assim, qual método é melhor? Eu te digo, os dois são bons. Depende muito do teu perfil. Tá? Eu confesso que eu faço mais vezes esse, quando o número é um pouquinho maior. Mas se o número é menor, eu faço o anterior. Então, depende. Vamos treinar os dois? É o método da fatoração simultânea. Serve para MDC e MMC. Os números são os mesmos. Esse método, gente, vai pegar o 12 e o 15 e o 12 e colocar juntos numa barra de divisão. E você vai dividir pelo menor primo que divida ao menos um deles. No caso 2, divide 12. Então veja que 2 escolhido como primeiro, dividiu 12, ficou 6. O 15 não dividiu por 2, eu deixei ele paradinho. O 6 ainda é divisível por 2. Dividi. Sobrou 3. E o 15 está paradinho. O 3 agora, porque 2 não dá mais. Não tem número que é divisível por 2. Vou para o próximo primo que é 3. E tem. Tanto o 15 quanto o 3 são divisíveis por 3. Dividi, ficou 5, onde era 15, dividido por 3, 5. E o 3 dividido por 3 deu 1. Dá para dividir por 5 ainda, ficou 1 e 1. Quando 1, quando o resultado lá no final fica 1, separa. Parou. Tá. E agora como é que eu uso essa decomposição para saber MMC e MDC? O MDC, e é legal que você venha anotando isso ao longo já da fatoração simultânea, é pegar o número ou os números, os fatores primos que dividem ambos os números ao mesmo tempo. A única vez que isso aconteceu é quando a gente colocou aquele primo 3. Ele dividiu tanto o 15 quanto o 3.
Percebeu? Então eu anotei ele. Houvesse outros números que eu anotasse, eu colocaria multiplicados. Por exemplo, se o 5 tivesse dividido os dois números envolvidos, além do 3, seria 3 vezes 5, 15 o MDC. Não é o caso, apareceu só o 3, eu pego só ele. Se aparecer mais, eu faço o produto dos primos, que dividiram ambos os números, não é? E o MMC? Mais fácil ainda, é só multiplicar tudo que apareceu nessa decomposição, nessa fatoração simultânea. Então eu vou multiplicar 2 por 2 por 3 por 5, vai dar 60. Tá? Então para pegar o MDC, você anota aquele primo que divide todos os números envolvidos ao mesmo tempo. E no caso do MMC é o produto de tudo. Bem fácil esse, né? Talvez seja esse o mais conhecido de vocês. Então agora você já tem duas grandes ferramentas para calcular MMC e MDC. Tá? Já estamos quase prontos para enfrentar 85%, 90% dos exercícios que a gente conhece históricos. Mas vamos dar uma complementadinha, tem mais coisa legal para te falar. Próxima ideia então, na verdade agora a gente caminha para a parte final da aula, são observações. Tanto o MMC quanto o MDC são sempre números positivos. Toda vez que você calcula o MMC e MDC, você tem que ter em mente que o resultado será um número positivo. Mesmo que você, por exemplo, calcule o MDC entre menos 12 e menos 15, ou entre menos 12 e 15, não importa se os números envolvidos são positivos ou não, o resultado é sempre positivo no caso do exemplo, deu 3. Tá? Então sempre. Outra observação relevante a você é sobre um conceito de primos entre si. Veja, há o conceito de número primo, que a gente já tratou. O número primo é aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo, se for um número natural. Se inteiro, ele é divisível por mais ou menos 1 ou mais ou menos ele mesmo, se é número primo. Agora, há o conceito de primos entre si. E só há números primos entre si quando você tem pelo menos um par de números para analisar. Quando que eu tenho números que são primos entre si? Quando o maior divisor comum entre eles, quando o MDC entre eles der 1. Quando o maior número que divide os dois números que você pensou for 1, esses números que você pensou são chamados de primos entre si. Tá? Veja no exemplo o MDC entre 8 e 15. Qual o maior número que divide 8 e 15 ao mesmo tempo? Gente, super fácil até de cabeça perceber que só o 1. O 1 divide ambos ao mesmo tempo, só ele. Veja, nem o 8 é primo, 8 não é número primo, nem o 15 é primo. Mas quando eu olho para os dois juntos, eles são primos entre si, porque o maior divisor comum deles é 1. E sabe qual que é a consequência disso? O MMC entre números primos entre si é o produto entre eles. Você pode usar qualquer um dos dois métodos, você vai perceber que o MMC entre primos entre si, no caso 8 e 15, é seu produto entre eles, 8 vezes 15. Tá bom? Ali em cima, na observação, está em módulo o produto entre A e B, porque o A e o B podem ser números negativos e o MMC é sempre positivo. Então a gente vai pôr esse módulo para garantir que o resultado desse produto dê sempre algo positivo. Beleza, minha gente? Tranquilo? Tá? Então, conceito de primos entre si é importante. E a última das ideias é um teorema. A gente usa muito pouco, é bem verdade, mas ele pode ser útil em algum momento. Se você sabe o MDC entre dois números, você consegue calcular o MMC entre esses dois números através desse teorema. Porque sempre, pessoal, o MDC vezes o MMC é igual ao produto entre os números. Você pode fazer esse teste pegando os exemplos que trabalhamos em aula. O MDC entre 12 e 15 é 3. O MMC entre 12 e 15 é 60. 3 vezes 60 dá 180. Que é a mesma coisa que dá se você fizer 12 vezes 15. Tudo bem? Dá a mesma coisa que 12 vezes 15. Então, é um teorema que pode ser útil. Se você já sabe o MDC entre dois números, você quer o MMC, você monta tipo uma equaçãozinha
você vai encontrar o MMC, no caso, se você sabia o MDC. Tá? Mas é uma parte final, assim, esse teorema existe, ele não é das coisas mais importantes do mundo, mas eu te apresento porque às vezes pode ser útil. Combinado? Então esse é o conceito envolvido aí no módulo 8, ele abraça muito daquilo que vimos no módulo anterior, não é? Então é hora de pensarmos os exercícios. Iniciando o módulo, então, para o primeiro exercício, bem bacana, ainda teórico, tá? Considere que a decomposição prima de dois números naturais A e B são, respectivamente, 2 elevado a R vezes 3 a sexta vezes 5 elevado a S, e 2 a oitava vezes 3 elevado a T vezes 5 a sexta, em que R, S e T são números naturais. Sabendo que o MDC entre A e B é 2 ao cubo vezes 3 à quarta vezes 5 à quinta, determine os valores de R, S e T. Muito bem, gente, vamos olhar apenas para a tela. Se ele está dando para a gente o MDC entre A e B, e a gente tem as decomposições, basta nós lembrarmos que na hora do MDC, a gente vai olhar nas decomposições e vai pegar sempre os primos que são comuns. E no caso, o 2 é primo comum à decomposição de A e B, assim como o 3, assim como o 5, tanto que está aqui, o 2, o 3 e o 5. E a gente vai lembrar que nós, nessa hora do MDC, pegamos sempre a menor potência. Então, por exemplo, 2 à oitava e 2 a R, e aqui veio 2 ao cubo. Esse 2 ao cubo é a menor das potências do 2. Certamente essa menor potência é o R. Tá? Certeza, porque foi ele, 3, que foi pego aqui. Então, entre 8 e esse número, foi pego 3, é porque esse cara, esse R é 3. Ok? Será assim também para os próximos, a ideia é sempre a mesma. Pegou-se para a potência do primo 3, o 4. No A eu tenho 3 a sexta e no B eu tenho 3 elevado a T. Certeza que esse é o menor termo, que vai ser justamente esse 4. O T é 4. Certeza que você já pegou o jeito e está pronto para responder o último. Esse 5 do primo 5, certamente é o valor de S, porque aqui embaixo eu tenho 5 a sexta. Então, certeza que a menor potência é o valor desse S. Então, respondendo a pergunta dele, que era sobre R, S e T, o R é 3, o T é 4 e o S é 5. Ok? Bem simples. Pessoal, nesse próximo exercício começam os problemas que vão envolver ora MDC, ora NMC. Então procura na sua leitura, principalmente nesse primeiro, conseguir na interpretação do que nós precisamos aqui. Tenta apelar para aquela ideia bem inicial que eu fiz com vocês, construindo a ideia do que é o conjunto dos múltiplos, o que é o conjunto dos divisores. Isso ajuda na hora de decidir e perceber, não é nem questão de decidir, né? Perceber qual a ferramenta, se é MDC ou MMC. Beleza? Vamos ler juntos, vamos pensar nisso. É um exercício teste, eu tirei também as alternativas para sobrar mais espaço para nós na lousa. Danuto, Pacífico e Vonda são 3 representantes comerciais que visitam regularmente o supermercado a cada 6 dias, 8 dias e 15 dias, respectivamente. Suponha que hoje os 3 visitaram esse supermercado. O menor número de dias em que eles voltarão a fazer uma visita ao supermercado A em um mesmo dia é igual a: saio com meu rosto e olhe apenas e somente para a telinha. Pensa o que está por trás na jogada, o tal do Danuto. Eu vou apagar isso porque é só para a gente compor o raciocínio. Ele veio hoje ao mercado. Eu sei que ele volta daí 6 dias. Em relação a hoje, daí 6 dias ele volta em 12. Em relação a hoje, 18. E isso vai embora. Na verdade, em relação a hoje, quando ele veio, ele vem daqui 6 dias, daqui 12, daqui 18. Não são múltiplos que eu estou construindo? Se eu fosse olhar para o tal do Pacífico, ele veio hoje também, junto com o Danuto. Aí ele volta daqui 8 dias, eles não se encontram nessa primeira volta. Porque um vem daqui 6, daqui o outro daqui 8. Esse, o Pacífico, vem daqui 16, daqui 24, daqui é um múltiplo.
A Vonda, ou Vonda, não sei dizer, mas voltará em relação a hoje, daqui 15 dias, daqui 30 dias, daqui 45. Pessoal, nós estamos construindo o conjunto dos múltiplos e eu quero saber o menor número de dias. Eu estou atrás do múltiplo comum que seja o menor. Eu quero o MMC. O MMC entre 6, 8 e 15. Isso vai me dar o número de dias. Tá bom? Eu vou apagar aqui do lado justamente para nós fazermos essa conta. Eu vou apelar para aquele método das divisões simultâneas. Eu vou colocar lá 6, 8, 15 e vou fazer essas contas. Dá para dividir por 2, ficaria 3, ficaria 4, ficaria 15. Se eu estivesse calculando o MDC, eu não anotaria esse 2 porque ele não dividiu os 3 ao mesmo tempo. Tá? Se eu dividir por 2 de novo dá, ficaria 3, ficaria 2, ficaria 15. Dá por 2 de novo e pela última vez, fica 3, fica 1, fica 15. Tá acabando. Dá por 3 agora. Dá 1, 1, 5 e dá por 5 com 1, 1, 1. Se a gente fizer agora essa multiplicação, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 3 vezes 8, 24, 5 vezes 24, 120. Ou seja, os 3 voltam em relação a hoje, daí 120 dias. Se a gente continuasse construindo o conjunto dos múltiplos, em algum momento apareceria. Tá? Então o número mínimo, o menor número de dias para eles voltarem a fazer uma visita juntos, no mesmo dia, 120 dias. E daí 240 dias, daí 360 dias e assim vai. Tá? Então procura buscar naquela definição inicial daquilo que nós construímos em aula juntos, o mecanismo, a ideia para saber se é MMC ou MDC. Combinado?